Olá, meus irmãos. Eu estou aqui no meu trabalho e eu quero aproveitar que já se findou o meu expediente, todos foram embora e eu posso ficar bem mais à vontade. Então, hoje eu conversei, irmãos, com um líder religioso. Eu não gosto de ficar falando a palavra pastor, porque eu só conheço um pastor. E isso eu deixei até, inclusive, bem claro com ele. Porque tem alguns camaradas que eu até conheço de muito tempo, entende? E às vezes, quando eu vou chamá-lo, eu o chamo pelo nome dele próprio. Entendeu? Se o nome dele é Cláudio, eu vou chamar de Cláudio. Se é Eduardo, eu vou chamar de Eduardo. Ah, você não. Por que você não me chama de pastor? Porque eu não te considero como pastor. Então, eu deixo muito claro isso diante de cada um deles. E a, real, a, reali, a realidade pelo qual eu deixei isso muito bem definido é justamente porque o Messias diz que só existe um pastor. Eu procuro deixar sempre no entendimento deles. Olha, eu não chamo você de pastor porque o nosso Salvador disse que só existe um pastor. O Messias disse que é ele, o único pastor. Então, se eu chamar você de pastor, eu vou chamar o Messias de quê, então? Eu vou dizer que o nosso Salvador é o quê? Um líder religioso? Essas coisas, irmãos, elas são muito bem definidas nas minhas conversações que eu tenho no meu dia a dia com esse tipo de pessoa. Não falo da pessoa deles, entende, irmão? Eu não tenho nada contra a pessoa, né? A pessoa do Eduardo, a pessoa do fulano, do João, a pessoa da Maria. Eu não tenho nada contra a pessoa, entende? Eu os amo, né? Porque assim o Messias nos ensinou a gente a amar as pessoas que estão ao nosso redor, é o nosso próximo, entende? São pessoas que são humanas como eu, estão sujeitas a erro, como eu estou sujeito a erro, entende? Eu só não aceito que pessoas que são sujeitas a erros, numa expressão bem assim mais vulgar, pessoas que cagam e andam como eu, venham querer se colocar acima de mim espiritualmente. Porque espiritualmente acima de mim está o Pai, está o Messias, entende? Quem morreu por nós é o Messias. Então, ele deixou claro que ele é o pastor. Então, se ele é o pastor, então eu só vou apenas dedicar a pessoa dele como único pastor. E aí, hoje, então, eu conversando, né, com mais um líder religioso, e entre muitas conversas e outras, irmãos. Isso serve, inclusive, aqui, irmão, para os irmãos que estão começando agora, que estão saindo do sistema religioso, né, e que ainda estão, tipo, vamos dizer assim, preocupados, que é o caso desse líder religioso, preocupado com o que fazer, por exemplo, no final de semana, em que a pessoa estava acostumado a ir à igreja, né, a ir prestar cultos. E o que acontece? Aí essa pessoa, ela agora sai do sistema religioso e ela agora vai ficar em casa. Ela agora, ao invés de ir para a igreja, que era as suas idas regular todo final de semana, principalmente nesse caso, elas agora vão ter que ficar em casa. E é o que esse religioso falou: rapaz, aí como é que vai ser? Uma pessoa que agora, tudo bem, vai sair do sistema, vai sair da igreja, porque a igreja não é mais, não é do Salvador. A igreja é uma falcatrua.
como você mesmo está falando com ele, estou dizendo as palavras dele, tá, irmão? Estou falando as palavras dele. Ah, a igreja é uma falcatrua. Ah, então não é para ir para a igreja. Não tem que fazer parte de igreja. Aí tem que sair. Fazer apenas a prática do amor ao próximo. Conhecer o Criador, o Filho dele e praticar o bem. Ah, e tá bom. Então como é que fica à noite, nos dias de domingo? Não vão para lugar nenhum? Não vão para a igreja? Então a maior preocupação desse líder religioso era de que no final de semana ele não ia ter lugar nenhum para ir. E eu disse para ele: olha, o nosso Salvador, quando ele morre na cruz, isso vai servir para você também, tá bom, meus irmãos? Alguns irmãos que ainda estão na dúvida, ainda está meio assim, meio barro, meio tijolo, meio que pensando, né? Sentindo falta dos cultos à noite, da ida à igreja no final de semana. Então, isso nem para você, é para você também. O nosso Salvador, isso que eu estou dizendo foi a mesma coisa que eu disse para ele lá. O nosso Salvador, quando ele morre na cruz, ele, como é que eu posso dizer? Ele traz para nós uma libertação. A morte dele nos fez de nós pessoas livres, libertas. Não tem essas palavras pelo qual é dito por todo o sistema religioso que assim que Jesus Cristo cura, salva e liberta. Pois bem, o nosso Messias, ao morrer, ele nos trouxe a cura. A cura, que tipo de cura é essa, irmãos? A cura da vida espiritual. Porque antes era morto. A pessoa era morta espiritualmente. E agora ela está bem, ela vive espiritualmente. Então a cura é espiritual. E depois a salvação, né? Porque ele vai garantir a salvação para as nossas vidas. Entende? E libertação, porque ele vai agora nos libertar do sistema religioso. A libertação, irmão, é para libertar dos ensinamentos que os falsos profetas entoaram na mente da gente durante muito tempo, quando estávamos lá arraigados no sistema religioso. Tá entendendo, irmão? Então, o Messias salva, cura e liberta. Ele salva você porque ele vai te dar vida eterna. Ele vai curar você porque vai deixar você agora vivo, de verdade, espiritualmente, vai te curar espiritualmente. E ele vai libertar você das artimanhas de Satanás. Vai libertar você do sistema religioso, do engano. Porque já que ele, como sedutor da humanidade, seduziu a humanidade, enganando a humanidade, fazendo elas crerem nele como Deus desse mundo, né? Então, o Messias, a morte do Messias veio e trouxe libertação para os nossos irmãos. Libertá-los do sistema religioso, libertá-los aí de todas as religiões, né? Quem estava antes aprofundado lá, enraigado lá no espiritismo, vai ser liberto do espiritismo. Quem estava lá no judaísmo vai ser liberto do judaísmo. Quem estava na igreja evangélica vai ser liberto do sistema evangélico. E é assim que ocorre, irmãos. E todos aqueles que agora são libertos do sistema evangélico, ele vai viver agora uma vida normal, livre, sem, como é que fala o nome que se fazem lá? Sem leis, sem doutrina, sem preceitos, sem ter que ficar obedecendo a ordem do líder religioso, pelo qual este se denomina ser pastor, quando na verdade pastor só existe um. Olha, é muito engraçado, irmão, é muito estranho, melhor dizendo, é muito estranho uma coisa que eu penso que é o seguinte: esse homem, por exemplo, que eu conversei, o cara tinha 50 anos de evangelho.
E ele, aos seus 50 anos de evangelho, ele já leu diversas vezes a passagem pelo qual o nosso mestre diz que só há um pastor. E o mestre chega ao ponto de dar o exemplo de quem é esse único pastor. Nesse caso ele fala acerca do bom pastor, né? Ele fala assim, eu sou o bom pastor. Aí sim, beleza. Aí ele dá a dica, ele dá um exemplo de quem é esse bom pastor. O bom pastor é aquele que prega 2 horas, ou melhor, 1 hora, 1 hora e meia, até 2 horas, dependendo dos pastores aí, dentro de uma igreja evangélica, a fim de trazer mais membros para a sua igreja. O bom pastor é aquele que vai lá na casa das pessoas e faz grandes orações e diz que está endemoniada, diz que está acorrentada, diz que a sua vida está acorrentada e que principalmente ainda diz que a sua vida está uma miséria, está passando por isso, por aquilo outro, porque você não dá dízimo dentro da casa do Deus dele. O bom pastor, o Messias deixa claro o exemplo do bom pastor. Que o bom pastor é o que dá vida pelas ovelhas. É o que dá vida por todo aquele que crê nele. Uma vez o Messias, ele morreu na cruz. Ele morreu. Ninguém o matou, ele mesmo se entregou. Que ele fala que ninguém tira a vida dele, ele mesmo dá por livre e espontânea vontade. E ele fez isso porque ele amou, a princípio por amor ao Pai, e amor a todo aquele que nele crer. E nesse amor, irmãos, nessa crença, naquilo que você vai crer, você se entrega para o Messias. Porque quando você passa a acreditar, você crer nas palavras do Messias, e as palavras dele são essas, que creais em mim e naquele que me enviou. Automaticamente, você consegue se libertar. E você se liberta do sistema religioso. Porque o sistema religioso, irmãos, vai aprisionar você durante toda a tua vida. O sistema religioso, ele depende que você conviva dentro dele. Para que assim você possa manter o sistema. Porque o sistema ele só mantém por causa das pessoas que estão lá dentro. Porque elas pagam com o suor do seu rosto dízimos e ofertas, a fim de bancar o sistema religioso que está aí desde o princípio, desde quando isto começou. Entende, irmão? Então, todas as pessoas que estão lá dentro, inseridas nela, que acham que hão de herdar a vida eterna, que acham que encontraram o Salvador da humanidade dentro dele, adorando o Jesus Cristo católico, adorando o anjo caído chamado Azazel. Ora, enquanto essas pessoas não conhecer de fato a verdadeira mensagem, a verdadeira palavra do Messias, elas vão ficar inseridos lá dentro. Vão ficar inseridos nela até a sua morte. E uma vez essas pessoas morrendo dentro do sistema, automaticamente perde a salvação. Será que é difícil compreender? E esse líder religioso pelo qual eu conversei hoje, ele não consegue entender pelo qual o Messias disse que só existe um pastor. E eles ainda dão uma desculpa dizendo que o apóstolo Paulo dizia que para uns deu autoridade para profeta, para apóstolo e para não sei mais quem, alguma coisa assim, eu não me recordo bem a passagem. Mas ele fala isso, mas quando se trata do Messias, quando se trata do pastor,
ele vai dizer que há um para pastor. Mas as pessoas não conseguem perceber isso, não conseguem enxergar isso. E quando chega eu, ou até mesmo algum dos nossos irmãos, que muitos irmãos falam de fato mesmo, e diz para eles que ele dizia que um foi dado para pastor, então tentam encontrar argumentos. Sabe o que falam muitas vezes quando você vai dizer acerca do rico, de um homem rico, em que o Messias disse que é mais fácil um camelo, que ele é grande, ele é imenso, é mais fácil um camelo entrar num fio de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então a desculpa que eles dão é que naquela época existia uma fenda que era uma pedra de um lado, outra pedra do outro, aí tinha uma fenda no meio, e aí os camelos para passar ali não conseguiam passar. Tudo eles inventam desculpa, irmão. Tudo, para tudo. Mas se você quiser se liberto do sistema religioso, vá somente às palavras do Messias. Se o Messias disse que só ele é o único pastor, então acabou, irmão. Isso está claro. Todo aquele que ouvir isso e seguir isso, automaticamente já é um ótimo começo, um bom começo. E quando o Messias disse que o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir, ladrão está falando nesse caso do diabo, lógico, evidentemente. Então, põe sempre na tua cabeça que todos que mataram, roubaram e destruíram provenieram dele. Se eu estiver errado, me corrija. Provenieram dele. Provém do Satanás, do diabo. Todos que mataram, roubaram e destruíram. Tantas pessoas, tanta gente no passado. Então, quando o Messias diz que é mais fácil um camelo entrar no fio de uma agulha, no fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino do céu, então eu também deixo claro, diante de todas as pessoas que eu converso, de que o reino do céu não é para rico, é para pobre. Por que as pessoas vendiam suas propriedades quando eles se juntavam com os apóstolos? Quando eles iam conhecendo a verdade? Vendiam todas as suas casas, suas propriedades, vendiam tudo que tinham e dava lá para os pobres. Colocava lá o dinheiro, as coisas nas mãos dos apóstolos, para assim eles também poderem distribuir para os necessitados. Porque todo aquele que quer entrar no reino do céu, ele precisa renunciar. A renúncia, ela demonstra de que de fato você está arrependido. A renúncia demonstra de que de fato você quer entrar no reino do céu. Da mesma forma, é que se antes de você conhecer a palavra, conhecer a verdade, você era um mentiroso, depois que você conhece, você vai deixar de mentir. É uma mostra, é uma forma de você mostrar para o Pai de que de fato você o quer. Todas as coisas contra o teu próximo que você praticava, e hoje que você praticava antes de conhecer a verdade, você não vai praticar mais. É uma forma de você mostrar para o Pai de que você está arrependido, de que você quer entrar no reino do céu. Então é isso, irmãos. É uma coisa bem simples que eu queria falar aqui, né? Porque eu fiquei lembrando aqui das coisas que foram ditas lá desse líder religioso. Então, só para deixar aqui, né, bem registrado, não precisa se preocupar, irmão. Não se preocupem com os dias de domingos, feriado, no dia de sábado, ou melhor, nos dias de final de semana em que você costumava ir à igreja, e agora você já não vai mais porque você agora conheceu a verdade.
Se você é livre, irmão, entenda bem. Ser livre é você agora, tipo, você poder pegar sua família nesse momento e você ir para uma pracinha. Vão lá para a pracinha, juntamente com a tua família. Sei lá, comer um cachorro quente, um refrigerante, conversar, bater um papo. Eu acho que isso é muito importante também para a família. Todos bem sabem disso. Então acontece, é, porque quando você está inserido lá dentro do sistema religioso, você tem a sua participação e essa participação ela é regular de final em final de semana, de terça em terça, quarta em quarta, quinta em quinta e assim vai. Entende? Eu já fui disso há muitos anos, eu sei como é que é. Você está lá preso a isso. E você vai viver nisso a vida inteira, entenda isso. Isso que é escravidão. Porque durante toda a tua vida você vai viver dentro do sistema, você vai morrer nela. E você ainda, pior de tudo, você não vai encontrar salvação. Isso que é o terrível, irmão. Uma verdadeira cilada, implantada pelos anjos caídos para te enganar, para te conduzir ao erro. Entende, irmão? Então é isso, irmão. É, a grande realidade é esta, sabe? Que os irmãos fiquem firmes. Conheceu a verdade? Anuncie para outros irmãos, entendeu? Para outras pessoas. Tem muitos irmãos aí que conhecem a verdade, acabou de conhecer a verdade agora, estão, ó, no... Como é que fala? Como é que pode dizer assim? Estão cheios de energia, cheios de vigor, cheios de vontade de falar para um, falar para outro. Nossa, isso é muito bom. É nesse momento que tem que ser bem aproveitado, entende? Como diziam lá no sistema religioso, né? Ah, tá no primeiro amor. Então, viva esse primeiro amor também com o Messias, entendeu? Dessa vez é com o Messias, com o verdadeiro. Porque antes você viveu o primeiro amor lá com ele, com um anjo caído, entendeu? Com Azazel, o anti-Messias, entendeu? A besta do Apocalipse. É com ele que você vivia teu primeiro amor, entendeu? Mas agora você vai viver de verdade o seu primeiro amor com o Messias, pelo Pai, pelo Messias, entendeu? Amando o teu próximo, fazendo o bem, entende? Anunciando, partindo pão para com os outros, né? Quer liberdade melhor do que essa? Em que você não precisa mais fazer parte de um sistema em que você tem que ficar lá o tempo todo, em que você tem obrigações para fazer, é igual ao espiritismo, entendeu? Todo sistema religioso você tem obrigações para fazer, você tem regras, você tem doutrina, você tem que seguir uma doutrina, uma regra, uma lei, enfim, entendeu? E você vai viver nisso a vida toda. O macumbeiro vive nisso a vida inteira. Vai morrer nisso, entendeu? O evangélico, o judaísmo, enfim, a religião ela foi criada para isso, para poder te aprisionar, vai manter você ali. Se puder, toda a sua família junto, entendeu? E eles vão lucrar às tuas custas, entendeu? Eles vão expandir às tuas custas. E aí, irmão, você vai morrer, você vai ficar velho, né? Você vai morrer. E você não vai encontrar salvação. Entende? Um abraço aí para todos.